eu me chamo Maria das Graças, sou empresária e antes a minha vida era sem cor. Aos 11 anos de idade, a minha mãe faleceu e para mim foram um dos piores momentos da minha vida. Eu dormia junto com a minha mãe. 5 anos antes, meu pai já tinha nos abandonado e eu era muito agarrada ao meu pai também. E foi uma perda muito difícil porque nós tivemos que sair da nossa casa, então eu era a filha caçula da minha mãe. E eu passei a morar com uma irmã, depois eu passei a morar com o irmão, depois eu passei a morar com outro irmão meu, depois eu já fui para casa da minha tia, então eu praticamente fiquei sem um local para chamar de meu. Eu era muito carente pela falta de pai, pela falta de mãe. Aos 16 anos de idade eu conheci um namorado e esse namorado ele supria todas as minhas necessidades de carência. Quando eu completei 20 anos a gente foi morar junto. E na nossa primeira viagem, eu pude conhecer com que ele era na verdade. Então, em uma discussão, o meu cabelo foi posto todo dentro da minha boca. Então, eu me senti muito sufocada. Eu quase que morri. Eu estava em outra cidade, não tinha ninguém para pedir socorro. Então, eu quase morri com o meu cabelo todo dentro da minha boca. E naquele momento, eu vi que não era a pessoa que eu tinha conhecido. E a partir daquele momento, eu também comecei a ter medo. Quando meu filho completou 8 anos de idade, eu descobri que eu estava grávida. E aquele momento para mim foi Deus está me abençoando. Então eu vou ter mais uma criança, vou ter mais um filho. Meu relacionamento não era bom, mas para mim eu achava que aquilo ali seria o complemento, que seria realmente o complemento da nossa união. Mas infelizmente eu perdi. E quando eu perdi essa gravidez, para mim foi muito difícil. E eu comecei a me culpar. Eu não consegui ficar no meu quarto, eu tive que me mudar para o quarto do meu filho, porque era um ambiente que eu me sentia melhor. E eu olhava para a parede do quarto do meu filho e tinha uma parede, era como se eu estivesse dentro daquela parede. Eu passava dia e noite ali deitada, virada de lado e olhando para aquela parede. O tempo todo para mim eu estava caindo ali dentro. Era um sentimento horrível. Me chamavam para comer, às vezes eu ia comer, às vezes eu não ia comer. Ia só para tomar banho, depois me deitava novamente. Aí diziam para mim para que eu falasse, né? Para que eu falasse alguma coisa, para que eu dissesse o que eu estava sentindo, se eu estava precisando de alguma coisa. E eu não conseguia, eu não tinha vontade de falar. E o meu ex-marido vinha e dizia, conversa comigo, fala comigo, diz o que você está sentindo. Por favor, fala, tá com raiva de mim, tá chateada comigo, fala. E meu filho dizia, mãe, sai daí. Meu filho chegava. Se levanta, fala comigo. Vem brincar comigo. Mas eu não conseguia, porque a tristeza para mim era tão grande. Eu me sentia a pior mulher do mundo. E as poucas vezes que eu me levantava, eu ia pro espelho. Eu olhava pra mim, eu passei a me arranhar muito, porque eu tinha muita raiva do meu corpo. Porque ele não segurou a criança que eu queria. E eu pegava, minhas unhas eram grandes na época, eu pegava e fazia assim no meu rosto, que era pra realmente danificar. Porque isso fazia com que eu me sentisse melhor. Só que quando eu me olhava, quando eu vi o resultado do que eu tinha feito no meu rosto, no meu corpo, eu me sentia pior ainda. Então, com isso tudo acontecendo na minha vida, eu cheguei a ter pensamentos com relação à morte. Porque eu perdi totalmente o prazer nas coisas. E eu ia para a varanda e eu ficava pensando, se de repente eu me jogar daqui? Se de repente, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou morrer logo? Então, esses pensamentos vinham na minha cabeça. Eu me sentei na frente da TV e eu vi uma propaganda que falava que depressão tem cura, que você não precisa passar pelo que você tá passando, que você pode sair dessa situação que você está vivendo. Então, como eu era muito infeliz, eu comecei a assistir mais aquela programação naquele mesmo horário. E assim, eu pedi para que me levassem até o local. E nesse local eu fui acolhida, eu fui atendida, eu fui cuidada. Eu fui orientada, me disseram o que estava acontecendo comigo, por que estava acontecendo e como que eu poderia sair daquela situação. E assim eu conheci o grupo Depressão Tem Cura. E através do grupo Depressão Tem Cura,
eu fui ao evento Vida Cores. E lá nesse evento Vida Cores, a minha vida foi transformada, porque eu entendi o que faltava em mim. E eu comecei a batalhar para poder receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe para minha vida a paz que eu tinha perdido. Trouxe para minha vida a alegria que eu não tinha mais. A minha vida passou a ter cor, que antes era cinza. E por isso eu quero convidar você para estar conosco nesse próximo evento do Vida Cores e ter a sua vida transformada assim como a minha foi.